Gênesis capítulo de número 12. Glória a Jesus. Gênesis 12. Nós vamos ler os versos 1 e 2 de Gênesis 12, e aí em seguida você vai para Gênesis 17, verso 1, tá bom? Gênesis 12, 1 e 2, e em seguida Gênesis 17, verso 1. E então a gente vai fechar em Gênesis 21, tá bom? Quem entendeu, diga amém. Amém. Qual é o primeiro? Qual é o segundo? E o último? Meu Jesus, me dá uma igreja dessa pelo menos uma vez por mês, Senhor, para renovar minha fé. Gênesis 12, 1 e 2 diz assim o texto sagrado: Ora, o Senhor disse a Abraão: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra em que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis 17, verso 1. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Gênesis 21. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. E Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara. Somente até aqui você diz amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai virar em direção à pessoa que está ao seu lado e vai liberar para ela a palavra que vai determinar o rumo profético daquilo que o Senhor nos confiou para essa noite. Se você é daqueles que compartilha a carinha do meme virando o olho, porque diz: eu não aguento esse negócio de vira para o seu irmão, você vigia, tá? Porque a palavra de Deus precisa ser ensinada. O ensino é pedagógico e o pedagógico é didático, e toda didática é repetitiva para que não seja esquecida. Você não veio aqui fazer uma social, você veio aqui porque você é um instrumento vivo e poderoso, e pode ser usado por Deus de maneira poderosa. Quando você libera uma palavra profética em direção a alguém, uma palavra contextualizada debaixo de um texto sagrado, lembrando que esta é a palavra da verdade, a palavra que liberta, a palavra viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta, habilitada para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quando você se permite ser veículo dessa palavra, essa palavra se manifesta com poder. Tudo aquilo que existe, tudo aquilo que há, foi criado pelo poder da palavra de Deus. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, para ter poder, não precisa do uso da fé. Irmã Camila, então por que eu tenho fé? Eu tenho fé porque eu preciso de fé para receber a manifestação da palavra de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente encara como se fosse qualquer coisa, quando a gente libera a palavra, quando a gente responde a alguém, quando a gente entrega uma palavra a alguém. E não pode ser assim. A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é viva. Quando o Senhor, no livro do Gênesis, capítulo de número 1, ele vai dizer assim: e disse Deus, haja luz. Quem foi que disse eu creio? Quem foi que disse amém? Quem foi que disse assim seja? Os anjos concordaram e disseram tá ligado? Não. Quando ele liberou a palavra e ele disse haja luz, o texto diz que houve luz. Então veja, a palavra de Deus é poderosa em si. E para que é a fé? A fé é para que eu receba a manifestação desse poder. Por isso o autor da carta aos Hebreus, ele vai dizer: é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Deus só existe para quem crê? Não. Deus existe para quem crê, e quem não crê
Deus continua existindo. Porém, a fé que a gente tem em Deus nos habilita a receber o restante do versículo, que diz assim: é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então a fé é para que nós venhamos receber a manifestação da palavra de Deus, que já é poderosa. Irmã Camila, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que se você crê, você recebe aquilo que já existe, aquilo que está sobre nós. E se você não crê, você está desperdiçando a oportunidade de receber o que já está sobre a nossa vida. Então, quando eu disser 3, libere a palavra profética com poder. No 3, você vai olhar para essa pessoa e vai dizer assim: vai ser do jeito que Deus disse. Quem entendeu, diga amém. Você vai dizer o quê? Mas tira esse sorrisinho de canto de boca, senão ele não vai te levar a sério. Imposta a voz de profeta. É 1, é 2, é 3, vai! Quem acredita nessa palavra, diga glória a Deus. Vai ser como Deus disse. Deus não mente, Deus não falha, Deus não erra, Deus não é leviano. Vai ser do jeito que Deus disse. Aleluia! Oh, aleluia! 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 A primeira narrativa que nós fizemos a abertura no texto, no capítulo 12 do livro do Gênesis, é o primeiro encontro que o Senhor vai ter com Abraão. Me perdoe falar Abraão, porque esse é de fato o nome que ele ficou conhecido, mas naquela ocasião o Senhor ainda chamava de Abrão, porque não tinha lhe trocado ainda seu nome. Mas depois que ele recebeu a promessa, a gente sabe que ele ficou conhecido como Abraão. Então o capítulo 12, a narrativa que nós usamos como abertura nessa noite, ela vai falar sobre o primeiro encontro de Deus com Abraão. Ali já vai se cumprir o que está escrito em João 15, porque Abraão nunca tinha ouvido falar de Deus, Abraão não conhecia ao Senhor, mas vai se cumprir o que o Senhor relata no Evangelho de João, no capítulo 15: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça em mim. E mesmo Abraão, não tendo absolutamente nenhuma consciência de quem o Senhor era, não tendo absolutamente nenhuma consciência da sua existência, o Senhor, por sua infinita bondade e misericórdia, vai se revelar a Abraão. E Abraão vai corresponder essa escolha de Deus, porque o texto diz que ele vai crer. E por que Abraão, segundo o autor da carta aos Hebreus, vai ser tido como pai da fé? Porque Abraão vai crer numa época em que ele não tinha absolutamente nenhuma referência sobre Deus. Eu costumo dizer que nos dias de hoje o mais difícil é ser incrédulo do que crente. Haja vista tantos testemunhos que nós temos das ações prodigiosas de Deus. Deus tem feito coisas extraordinárias em nosso meio. Verdadeiramente nós estamos vivendo os dias de Joel sobre a terra. Velhos tendo sonhos, mancebos tendo visões, o povo profetizando. Nós estamos vivendo um tempo de derramar do Espírito Santo de Deus. E você não pode entender ou ver isso apenas numa perspectiva nacional ou eclesiástica, a nível de denominação. Você precisa olhar a igreja de Deus como reino na terra, e você vai ver manifestações milagrosas e prodigiosas acontecendo em todo o mundo. Aleluia! Aleluia! Então hoje em dia é por isso que eu digo que o mais difícil é não crer. Haja vista tantos prodígios, tantos milagres. A medicina olha laudos médicos de pessoas que estavam em estado terminal, metástase, e eles não dizem que é milagre, mas também não sabem explicar o que é. E daqui a pouco você conversa com essa pessoa e ela diz: ah, foi o Senhor, ah, eu sirvo ao Senhor, ah, eu sou crente. Mas Abraão, quando ouviu a voz de Deus, não tinha absolutamente nenhuma referência de quem Deus era. Então isto vai ser lhe imputado por justiça. Por isso que ele não vai ser tido apenas como pai de multidões ou como pai da fé, mas ele também vai ser chamado como amigo de Deus. E por que amigo de Deus? Porque Deus viu nele uma fé extraordinária. Ele creu sem ter absolutamente referência nenhuma. O que foi que Deus mostrou para Abraão, para que Abraão cresce nele? Deus não mostrou nada a Abraão. A palavra do Senhor se manifestou a Abraão e ele creu no que ouviu. Por isso a base da explicação da fé vai dizer que ela vem pelo ouvir, e o ouvir da
palavra de Deus. Por isso o texto vai dizer que o Senhor não nos chamou para andar por vista, porque os nossos olhos só vivem para cumprir a concupiscência da carne, mas a nossa audição testifica da palavra de Deus. Por isso o texto vai dizer, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Abraão ouviu essa palavra, Abraão ouviu a voz do Senhor, sem testemunhar nenhum milagre, sem testemunhar nenhum feito, e o texto diz que ouvindo ele, creu.